Olá pessoal, eu me chamo Bernardo, Eu me chamo José Arthur. nós somos alunos do curso de Direito aqui da UNERP. Nós estamos no quarto semestre e nós escolhemos um tema para trazer hoje a respeito de função social da propriedade. Nós elaboramos algumas perguntas que nós julgamos ser as principais para entender um pouco mais sobre o tema e nós iremos responder essas perguntas. Primeira pergunta, Bernardo. A função social da terra deve servir somente aos interesses do proprietário rural? Bom, na verdade não. A função social da propriedade é um conceito fundamental da Constituição Federal e com ela é possível estabelecer que a propriedade deve atender os interesses coletivos, não sendo um privilégio exclusivo. Sendo assim, ela deve promover o bem-estar social, contribuindo socialmente em vários aspectos. Ou seja, visando sempre o interesse coletivo, gerando empregos, riquezas, reduzindo desigualdade e seguindo sem causar danos ou perigos à sociedade. José, qual a relação entre a função social da propriedade rural com a desapropriação indireta? Bom, a função social da propriedade, como dito anteriormente, a pessoa tem que dar um uso para a terra, uma utilidade para a terra. Ela tem que ser produtiva, gerar riquezas. E a desapropriação indireta, prevista na Constituição Federal, no artigo 184, mais precisamente, por exemplo, o governo dá uma utilidade para a terra que está improdutiva. Construir um parque numa terra que está improdutiva, um hospital, alguma coisa do tipo. Bernardo, a função social da propriedade é assegurada na legislação brasileira? Bom, pessoal, ela não é só assegurada, como ela também é descrita na legislação brasileira. Nós podemos observar no artigo 5º da Constituição Federal, o mesmo artigo onde estão previstos os direitos fundamentais, mais especificadamente no inciso 23, ele diz que a propriedade atenderá à sua função social. Porém, nesse artigo, ela apenas assegura a função social, mas ela não explica o que seria essa função social. Bom, para podermos entender o que vem a ser a descrição da função social de acordo com a legislação, nós devemos recorrer a dois artigos, o 182 e o 186 da Constituição Federal. No artigo 186 é descrito o que vem a ser a função social da propriedade urbana, que diz que, basicamente, a propriedade urbana ela cumpre com a sua função social quando respeita os critérios estabelecidos por cada município. Já no artigo 186 fala a respeito o que viria a ser a função social da propriedade rural. Tem outros artigos que falam sobre essa função social da propriedade rural, mas esse é o que melhor define ela, que basicamente diz que a função social da propriedade rural ela é cumprida quando ela atende aos requisitos previstos nos próprios incisos do artigo 186. Bom, é importante ressaltar que a lei também assegura penalidades para as propriedades que não atingem a função social. Nós temos como exemplo o artigo 243 da Constituição, que ele fala basicamente que propriedades que estiverem cultivando de forma ilegal plantas psicotrópicas ou estiverem realizando algum tipo de trabalho escravos, elas terão a sua propriedade expropriada. José, quais são os tipos de desapropriação? Bom, a gente tem três tipos. A primeira é a desapropriação por utilidade pública, que nada mais é do que o Estado desapropriar uma terra privada que não está cumprindo sua função social para fazer algumas obras, como hospitais, escolas e outras obras. A segunda é a desapropriação por necessidade, que nada mais é também do que uma desapropriação que é mais urgente. No caso de alguma calamidade pública, que pode acontecer alguma tragédia, o Estado tem que desapropriar, seria melhor, né, para que não ocorra nenhuma catástrofe ou algo do tipo. Já a última é a desapropriação por interesse social, que nada mais é do que o Estado desapropriar uma terra privada, um lote privado, alguma coisa, para promover ações que beneficiem a coletividade, como construção de hospitais públicos, casas, entre outros. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês gostem. Obrigado, pessoal.